Temos um carro já muito conhecido no canal hoje, mais uma vez aqui nas nossas mãos, que é o Jeep Renegade, que já foi avaliado aqui por nós, né, seja por mim, seja por Lucas, nas versões Sport e Longitude, ambas com motor 1.8, e hoje a gente está com uma combinação nova, que é o Renegade Moab com motor 2.0 turbo diesel. Se você quer saber mais sobre o Renegade, confere esse vídeo até o final e se inscreve aqui no canal também, que a gente tem muito conteúdo sobre ele e também sobre vários outros carros aí que são sucesso no nosso mercado. Vamos lá para o Renegade turbo diesel hoje. Uma história rápida do Renegade, já que é um velho conhecido do canal. Ele foi lançado aqui no Brasil em 2015, na época já com as versões com motor 1.8 flex e 2.0 turbo diesel, que são as que ainda temos no mercado de hoje. Muito se fala agora para 2021, né, talvez para 2022, do lançamento do novo motor 1.0 e 1.3 turbo aqui para este carro, e se especula que com isso a versão turbo diesel sairia de linha. Não tenho certeza, não acredito muito nisso, mas se for o caso, né, talvez essa seja uma das últimas oportunidades para comprar um Renegade turbo diesel. Agora, em outubro de 2021, a linha Renegade começa lá no Standard por R$100 mil, passa para o Sport, passa para o Longitude, essas ainda com motor 1.8 e câmbio automático. E aí a gente chega no Renegade Moab, que é a versão de entrada com motor a diesel, né? O preço desse carro aqui para São Paulo é R$165 mil. Aí a gente avança para o Renegade Longitude com motor a diesel e chega no Trailhawk com motor a diesel, que aí já custa R$187 mil. Então, do Renegade base ao Renegade topo, a gente está falando aí de quase R$100 mil de diferença, né? Um valor aí bem expressivo. Em termos de dimensão, né, apesar desse preço, é um carro que faz jus aí à definição de SUV compacto, né? São 4,20 metros de comprimento, ele é 10 centímetros mais comprido do que um Onix, por exemplo, 1,80 m de largura, 4 centímetros mais largo que um Polo, 2,57 m de entre-eixos, é menor do que alguns carros de porte compacto aí do nosso mercado, né? Mas a gente tem um vão livre de 21,6 centímetros nessa versão 4x4. Lembrando, ele é diesel 4x4, né? Então é interessante aí que no nosso mercado ele é o único, aliás, é um ASX, né, que o Lucas até avaliou aqui no canal, mas ele é um dos únicos SUVs com tração nas 4 rodas e é o único SUV compacto com motor a diesel. Vamos então para o motor aqui do Renegade Moab, que já é o conhecidíssimo Multijet 2.0, que equipa já o Renegade desde o lançamento, como eu disse, a Toro desde o lançamento, o Compass desde o lançamento e também o novo Commander, né, que foi lançado agora recentemente no segundo semestre de 2021. Antes da gente passar para o motor aqui, um adendo rápido, né? Como o título do vídeo aí diz, foram 2.000 quilômetros de teste aqui com o Renegade Moab em 6 dias e a maioria deles em estrada, né? Então por isso aqui, essa frente toda, né? Frente cata-inseto que eu estava chamando no caminho, né? Então não estranhe isso aqui não, isso aqui é a evidência de que nós rodamos em estrada. Mas vamos lá, vamos para o motor dele aqui. Como eu estava falando, ele já é bem usado na linha FCA, Stellantis, né? Principalmente na linha Jeep. É um motor importado da Itália, sempre casado com um câmbio ZF de 9 marchas, que também é importado da Itália. Não tem alteração de potência nem de torque dependente do uso, né? A mesma potência, mesmo torque para todos. Então a gente está falando de 170 cavalos a 3.750 giros, lembrando mais uma vez, é um motor diesel, né? Então todos esses regimes são mais baixos, e 35,7 kgfm de torque a 1.750 giros, ou seja, muito torque também. E a título de curiosidade aí, né, nessa rotação de torque máximo a gente já está falando de 87 cavalos de potência, né? Então é muito interessante, de 1.700 a gente tem 87 cavalos de potência, isso cresce até 170 cavalos a 3.700. Então é realmente um indicativo de como essa faixa do motor a diesel é bem estreita, né? Para quem está acostumado aí com motor a gasolina, álcool, flex, que bota o motor para girar, né? É algo que pede um tempinho de adaptação. Mas por outro lado, né,
para um carro pesado como esse, essa pegada em baixa ajuda bastante na cidade e também na estrada. Como eu disse, aqui nós temos um câmbio ZF de 9 marchas, é marcha pra caramba, justamente pensando nessa faixa estreita de utilização do motor a diesel, né? Então, para vocês terem uma ideia, vou entrar um pouquinho mais nisso na hora que a gente vem andando, mas o carro sequer arranca de primeira no modo normal, né? Então a gente pode dizer que são só 8 marchas, né, na maior parte das situações. E o Renegade Diesel, ele é sempre casado com a tração nas 4 rodas, né? Então, em relação ao Renegade normal, é a tração nas 4 rodas e justamente por conta dela o subchassi na traseira e também um elemento de fixação da suspensão a mais, que é justamente a árvore de transmissão. Você tem a opção de escolher entre os modos, vamos dizer, não é um modo de direção, é um modo de terreno, né? Então, o automático, né, que faz toda a distribuição aí da tração de acordo com a demanda. Tem o modo reduzido, tem o modo de neve, tem o modo de lama e tem até o modo de pedra. Lembrando também que tem a opção de você usar 4x4 reduzida por conta própria, né, sem necessariamente ativar um dos modos. Lock também, né, que é o bloqueio diferencial. E também o controle de descida, né? Esse foi o único recurso off-road que a gente conseguiu testar. A gente pegou umas descidas bem íngremes, ligou a tração reduzida, ligou o HDC, né, o Hill Descent Control, e realmente funciona bem legal. O carro fica ali nos 4, 5 km por hora, aí você consegue ir modulando no acelerador sem precisar do freio, a velocidade que você quer que o carro desça aquele morro, aquela serra, ou que você estiver se aventurando, né, com esse carro. Bem, como a gente estava conversando ali agora há pouco, sobre a gama Renegade, né? Essa aqui é a versão de entrada com motor a diesel, né? Então, em termos de equipamentos, a gente tem algumas mudanças, né? Mas, obviamente, em termos de ergonomia e projeto, é sempre o mesmo carro, né? Então aqui, deixa eu me corrigir bem no banco, se a barriga deixar. E vamos lá. A gente tem a mesma boa posição de dirigir dos outros Renegades. Temos então volante com regulagem de altura e de distância. Um campo bem legal, então você consegue deixar o volante baixo, consegue deixar o volante alto, próximo, longe. A gente tem uma boa visibilidade com os retrovisores aqui, né? São retrovisores grandes, então eles ficam bem próximos, né? A coluna aqui não atrapalha a visão dos retrovisores. Porém, a gente tem coluna A bem larga mesmo. Inclusive aqui no Renegade, né? Tem até esse detalhe preto aqui, né? Que tenta dar a ideia de que a coluna é mais fina do que na realidade ela é, mas o ponto cego está aqui, né? Com isso não tem muito o que fazer. Uma coisa que é muito interessante, que eu já tinha comentado na outra avaliação do Renegade, é como ele dá a impressão, né, de ser um carro bojudo. E apesar dele ser um SUV compacto, né, ele realmente é um pouquinho mais largo, um pouquinho mais corpulento. Então aqui, olha só, o vidro, né, ele é bem verticalizado, parece até um carro mais antigo, né, um caminhão mais antigo. Interessante, olha como é que ele fica longe, né, a distância aqui é bem grande, inclusive na hora de fechar o parasol tem que ir lá longe buscar ele. Então é uma coisa que muita gente estranha, mas eu acho que dá a impressão, né, de Jeep mesmo que as pessoas buscam quando compram esse carro. E a mesma coisa com a visualização do capô ali, né, então seu objetivo era esse, foi muito bem atendido. Bons porta-objetos, né? A gente tem aqui no apoio de braço um baúzinho, né? Muita gente tem uma considerável rejeição àquele apoio de braço articulado, né? Não é o caso aqui. 2 porta-copos grandes aqui, um espaço aqui que eu estou julgando que é para celular, né? Você pode deixar seu celular de lado assim, acho que fica mais à mão aqui. Espaço legal que você pode colocar sua carteira. Então, em termos de espaço para guardar as coisas, você fica até bem servido. E tem até um bônus especial nesse carro aqui, que é uma coisa que eu gosto muito no Renegade, que a Toro também tem. Você tem espaço para guardar suas coisas valiosas aqui dentro, né? Então, no caso, eu tô com uma house, um passatempo, coisas extremamente valiosas, né? Mas você pode guardar sua bolsa. Às vezes você, sei lá, vai sair para fazer uma caminhada, não quer ir com o celular, pode colocar o celular aqui, pode colocar a carteira.
Então eu acho esse espaço aqui bem legal. É óbvio, né, que se tiver alguém sentado você não consegue acessar, então é importante considerar isso. Mas vamos lá, o Renegade Moab sendo de entrada, vamos falar um pouquinho dos equipamentos dele também. Começando pela chave dele, né? Óbvio que não era de se esperar uma chave presencial aqui, realmente nós não temos, né? Mas vamos lá, vamos ligar o carro aqui e falar um pouco sobre o que ele tem e o que ele não tem. Bem, para começar, o que ele apita um pouco, viu, gente? Não repara não. Ele apita do cinto até antes de você ligar o carro. Mas vamos lá. O que me chamou um pouco a atenção aqui nesse carro, na hora que eu peguei ele, né? A gente gravou faz pouco menos de um ano aí com Longitude, que já tinha tela de 8 polegadas. Foi justamente essa central, né? Essa aqui é de 7 polegadas. É um pouco complicado usar o espelhamento nela aqui. O que acontece se você estiver usando com o CarPlay? Ele fica numa janela ainda menor. Então, em termos de posição, ela já não é das melhores, né? Ela fica um pouco baixa, um pouco, a sensação que dá é que ela está mais jogada para lá ou para o meio. Então, se você estiver espelhando um Google Maps ou um Waze aqui, né? É um pouco complicado, você está prestando atenção no trânsito e você tem que ficar consultando aqui, né? Então, realmente essa central aqui poderia ser maior e também num posicionamento um pouco melhor. Mas tem uma surpresa positiva também, né? Este carro tem um ar-condicionado digital de 2 zonas, né? Até pensando aí em definição de produto, é até um pouco peculiar isso, provavelmente por uma questão aí de redução de custo, né? De usar a mesma peça e para Longitude e por aí vai. Tem um colocado aqui no Moab também, mas é um ar-condicionado de 2 zonas que você consegue controlar inclusive pela tela, né, da central multimídia. Então eu acho isso aí bem interessante. Inclusive os comandos que você dá aqui são espelhados aqui na tela. O painel também, né, bem tradicional mesmo, com os instrumentos analógicos. Eu gosto sim, né? Acho que gosto muito de painel digital, mas alguns infelizmente não estão ficando uma definição muito boa, num contraste muito legal. Então aqui a gente tem um computador de bordo bem compridor, bem útil, né? Tem velocímetro digital, você pode inclusive colocar em milhas. Informações do veículo, como a temperatura do líquido de arrefecimento, da transmissão, até do óleo, tensão da bateria. Os dados, né, de consumo, aqui só tem 2 trips, o A e o B. Mas, né, de modo geral, atende bem, né, considerando que é uma versão de entrada aí com motor a diesel. Piloto automático, também fica um pouco surpreso de ver nesse carro. E também, o que eu acho que é muito legal, regulagem de altura do facho do farol. Considerando que é um carro aí que pesa vazio na casa de 1.600 quilos e com carga máxima chega a 2 toneladas, né? Isso aqui é bastante importante. E farol e lanterna de neblina, né? Que são itens de segurança, né? Então é legal ver isso aqui também num carro que tem essa proposta de todo tipo de uso. Em termos de equipamento, é isso, né? Todo Renegade tem um freio eletrônico, não tem muito o que comentar sobre. Retrovisor aqui não tem um anti-ofuscante automático, né? O tradicional, o retrovisor prismático aí, né? Com alavanca. Então, de modo geral, faz jus a uma versão de entrada, né? Eu acho que até algumas surpresas aqui são inesperadas, mas considerando esse posicionamento aí, faz sentido. Espaço típico do Renegade, né? Não teria como ser diferente desde que o carro foi lançado. Então, com um entre-eixos, essa foi boa, né? Um entre-eixos de 2,57 m, não tem muito espaço para mexer aqui, né? Então, olha só, esse banco está regulado para mim. Importante fazer essa ressalva, né? Porque muita gente fala: nossa, mas você deixou o banco em pé só para ganhar espaço. Não, a posição de dirigir varia, né? De pessoa para pessoa. Tá regulado para mim, tem 1,77 m, eu gosto de dirigir assim, pode variar de pessoa. E o que a gente tem aqui nesse caso é um espaço aí de 2, 3 dedos do meu joelho para encosto. Tem um espaço ok aqui para você mexer o pé para cima, só que para os lados não muito, né? O trilho aqui do banco limita um pouco o seu espaço. E, tá vendo? Olha só, a sensação que dá é de que o assento quer fugir das suas coxas, né? Olha só como é que fica mal apoiado aqui.
Então a tendência é você querer jogar e ficar assim, e não fica tão legal assim. Espaço bom para a cabeça, né? Um mérito aí do carro ser quadradinho, bojudinho. Tem uma tomada USB aqui atrás que vale ressaltar. Essa tomada aqui também serve para espelhar o celular lá na frente. Então vamos supor aí que, sei lá, você já tem aí, você já é um pai de família, você não tem paciência para smartphone, não tem aplicativo de música no seu celular, nada do tipo, mas que o seu filho ou sua filha possa ter e está aqui viajando aqui atrás, pá, pode colocar aqui e aí a pessoa daqui de trás consegue espelhar o celular na central multimídia ali na frente. Então acho que isso aí é um baita ponto positivo. Poderia ter também, porém, a saída de ar traseira, né? Não vejo nada aqui debaixo do banco, aqui não tem nada, então fica essa deficiência aí. Temos as luzes de cortesia, felizmente, né? Alguns carros não tem. E aqui, né, obrigatório, os 3 apoios de cabeça, os cintos de 3 pontos. Nada de muito a se destacar aqui na traseira do Renegade. Na traseira aqui do Renegade Moab, um detalhe muito interessante são os ganchos aqui, né, para fixação do carro, se precisar desatolar ele, alguma coisa. Ganchos que existem na dianteira, inclusive. Mas bem, ao porta-malas, né? Nunca foi um ponto positivo do Renegade, né? Então, depois do lançamento, a Jeep fez algumas alterações aqui no acabamento aqui das laterais. Trocou o step, né? Antes era um step da mesma dimensão dos pneus tradicionais de rodagem, né? Agora a gente tem um step temporário. Inclusive nessa versão 4x4 diesel, né? Achava que aqui ainda existia o step tradicional. E a gente tem um porta-malas que varia dos 320 litros nessa posição, né? Com o piso mais baixo, e 270 litros com ele mais alto. Ponto positivo de deixar isso aqui alto: facilita, né, você tirar e colocar alguma coisa. Quando você deita o banco também fica um porta-malas plano, né, mas, né, obviamente fica com um espaço menor. Vamos então dar uma voltinha urbana com o Renegade Moab. Quase tirei o freio de mão eletrônico aqui, mas é bom que eu vou comentar de uma coisa. Se você tiver com o cinto afivelado e o câmbio na posição D, você não precisa desativar o freio de mão eletrônico, né? Você pode só dar um toquinho no acelerador ou começar a acelerar suavemente, que o freio de estacionamento ele já se desliga. E é legal que a mesma coisa acontece quando você para o carro, né? Então você bota no parque, desliga, ele já aciona o freio de estacionamento automaticamente também. Então isso aí é um detalhe legal do Renegade, mas poderia ter também o Auto Hold, né? O Compass tem o Auto Hold, então seria uma função interessante a mais aí. Mas vamos lá. Renegade 4x4 diesel, ao meu ver, o principal objetivo desse carro é atender quem precisa de carro com tração nas 4 rodas, impreterivelmente, né, que tem uma fazenda no lugar de acesso um pouco mais difícil, né? E em segundo lugar, quem busca um desempenho melhor, né, buscar algo a mais em relação ao Renegade 1.8 e vai usar na estrada, né? Acho que é óbvio que o desempenho urbano também é bem legal, mas acho que a principal diferença é carro cheio, viajar em velocidades mais altas, que você vai ter uma capacidade de retomada bem melhor. E dito isso, né, acho que foi bom que a gente conseguiu testar esse carro na estrada, apesar da gente infelizmente não ter conseguido nesses 2.000 quilômetros aí botar esse carro na terra.
Nesse percurso aí a gente conseguiu ter uma ideia muito boa, né, do que o carro entrega no geral. E aí, o que a gente tem? Bem, andando aqui na cidade, né, a gente está em São Paulo, ruas bem ruins, muitas valetas. É um carro que te dá uma paz de espírito muito, muito boa. É um carro bem macio de rodar mesmo. Você fica totalmente despreocupado em relação a buraco, tampa de bueira, valeta, quebra-mola. Inclusive, você nem precisa diminuir tanto a velocidade para passar nesses obstáculos aí, né? O carro não bate também porque ele é alto, né? E em estrada é um carro que tem um desempenho muito legal também. Óbvio que a gente está falando aí de um carro que vazio tem 1.600 quilos, tem uma carga de 400 quilos, então pode chegar a 2 toneladas de peso. Então, óbvio que não tem aquela impressão, uau, caramba, quase 40 quilos de torque aqui, como é que esse carro anda bem, incrível. Não é essa pegada, né? Até porque o motor diesel não tem essa coisa de girar, né? Igual um motor tradicional. Mas a gente tem aquela faixinha estreita ali, que o carro entrega um desempenho bem interessante ali entre 1.800 e 3.000 giros, né? Aquele momento que o carro ganha muita velocidade sem fazer muito esforço. Então essa aí é a grande vantagem do diesel, né? Acho que não tem nada melhor aí pro afegão médio, né? Vamos dizer, o cara que não entende nada de carro, só quer andar bem e gastar pouco. E tem medo de rotação, né? Aqui então o carro gira pouco, não precisa ficar esticando marcha para entregar um desempenho legal, seja em cidade de estrada, ao mesmo tempo que ele tem um consumo muito legal. Para vocês terem uma ideia, em uso urbano muito, muito travado, digo assim, realmente com vários momentos com o carro parado e ar ligado, esse carro aí fez na faixa dos 7,5 km por litro. Então, consumo muito bom, né? Falando de um carro aí pesado como esse. Em vias mais livres, né? Na casa dos 9,5, 10 km por litro. Isso em ruas de bairro ainda, né? Andando mais na maciota. Em avenidas mais expressas, mas ainda às vezes com algumas paradas de sinal, aí andando a 60, dá para fazer 15 por litro. E o que mais impressionou foi o consumo dele aqui nas marginais de São Paulo, né? Dia de semana, fluxo normal, é óbvio que é uma situação aí mais favorável, né? Que você anda constante a 60, 70, 80. O carro fez 25 km por litro, com diesel, né? Lembrando. Então realmente o consumo aqui chama bastante atenção. E apesar de ser um motor a diesel, né, que tem um funcionamento mais barulhento, um funcionamento que o carro vibra mais, ele é bem isolado sim. Eu estou escutando o motor aqui, eu sinto um pouco da vibração aqui no pedal, sinto aqui no volante, mas não é em grau que seja um incômodo não, bem longe disso. E andando em velocidade de estrada, o isolamento acústico é muito bom, o motor mal se escuta, né, você escuta mais ele a partir de 3.500 quando você faz alguma redução. E o isolamento geral também é bem legal. O pneu não é muito barulhento, lembrando que aqui são pneus de uso misto, então tendem a ser mais barulhentos. Vento também muito bem isolado, então apesar desse retrovisor grandão aqui, apesar do para-brisa bem verticalizado, não é aquele carro que incomode por ruído de vento em velocidade mais alta. Isso óbvio, né? A gente está considerando com vidro fechado. Com vidro aberto, né? Esse formatão de caixote não ajuda muito. E chama atenção essa qualidade de construção do carro, né? Percebe-se que é um carro robusto de rodar, né? Esse aqui já está com 13.000 quilômetros, mas é um carro que não está fazendo barulho de acabamento, é um carro que não está fazendo barulho de suspensão, mesmo nas irregularidades mais maldosas, e passa essa sensação de que vai durar muito sem dar dor de cabeça. E óbvio, com o motor a diesel, né, que são motores aí que tem uma manutenção mais intervalada, né, revisão desse carro a cada 20.000 quilômetros, são motores de bloco de ferro fundido, motores construídos para trabalhar com a pressão interna maior.
ele também dá uma paz de espírito aí, né, superior. Tanto que carro utilitário e caminhão tem motor a diesel e é esse um dos motivos, né? Eu falei do consumo urbano, né, em várias situações, mas eu esqueci de falar do consumo de estrada. Andando na boa, carro com carga máxima, 2 toneladas e ar ligado direto, andando aí a 120 de painel, o que é equivalente a 110 reais, né? O velocímetro tem um erro aí razoável. Esse carro fez 15,5 km por litro na estrada, né? Aí na Fernão Dias, BH São Paulo. Pra situação, pensando que é um carro pesado pra caramba e com ar ligado, eu pessoalmente achei muito, muito bom mesmo. Andando mais na boa, sem ar-condicionado, aqui saindo de São Paulo pela Dutra, fez aí na casa dos 16, 17 km por litro, aí nesse caso eu já estava sozinho, andando muito tranquilo, a 100 por hora mesmo, ar desligado, só curtindo o vento, então consumo também muito bom. E andando verdadeiramente quente, né? Acho que agora com esse projeto de lei aí nem convém falar a velocidade, né? Mas verdadeiramente rápido, o carro fez aí 11,5 km por litro. Então, o consumo aí chama muita atenção, tanto num percurso urbano também como num percurso rodoviário. Como eu disse, é um carro bem confortável de rodar, né? Ele ignora bem irregularidades, mas dá para notar como ele parece rodar um pouquinho mais relaxado de amortecedor em relação ao Renegade Flex. Pelo menos essa é a memória que eu tenho, né? A gente vai precisar conferir numa avaliação nova. Mas é engraçado como que é um carro muito bom de curva. Fernão Dias é legal por isso aí, né? Tem muita curva, você consegue fazer de média, de alta, e você consegue conhecer bem o comportamento do carro. É um carro que obviamente rola, mas que agarra e vai bem. Só que, ao mesmo tempo, é engraçado notar como você precisa trabalhar um bocadinho para frente, obedecer o seu comando. Dá para sentir como que esse motor pesado deixa o carro um pouquinho mais resistente à mudança, né, de direção em velocidade mais alta. Então é engraçado, às vezes você entra numa curva, né, num carro normal aí você entraria mais relaxado, deu o volante, o carro vai. Aqui você precisa estar um pouquinho mais atento, você sente até uma certa tensão nos braços aí na hora de desenhar a curva de uma maneira mais precisa. Você precisa ser razoavelmente suave e um pouquinho mais atento nesses momentos para que o carro obedeça bem. E ao mesmo tempo ele tem essa frente que é um pouquinho mais macia, dá para sentir, sabe, em algumas irregularidades, aquelas que o carro passa e precisa de às vezes um movimento ou dois para se recompor. Aqui o Renegade precisa até mais do que isso. Então, um carro que você passa algumas irregularidades, a frente fica navegando um pouco, que às vezes você entra em alguma curva que tem alguma irregularidade, você sente a frente também balançando, né? É algo que pode gerar uma certa tensão em alguns casos, mas eu pessoalmente não senti nenhuma insegurança no comportamento do carro feita essa ressalva. E faz sentido, né? Uma suspensão mais macia, de curso mais longo. E é um carro que tem essa proposta off-road mais real, né? Afinal de contas, aqui a gente está falando da versão 4x4. Inclusive, você pode selecionar os modos aqui, né, de tração. Então a gente tem o automático, neve, areia, lama e pedra. Então você usa esse seletor giratório aqui. E dentro dele também você pode ativar a 4x4 reduzida, o bloqueio diferencial e o controle de descida, né, o HDC, o Hill Descent Control, que é aquele que você liga ele e deixa o carro descendo sem precisar atuar no freio. Então você está, sei lá, num morro bem inclinado, ser especialmente útil no off-road, né?
no morro bem inclinado, você desce lá 4, 5 por hora, sem precisar ficar atuando no freio o tempo inteiro. Então, algo interessante aí para quem realmente pretende usar esse carro para fazer off-road. Depois de bons 2.000 quilômetros com o Renegade Moab, eu acho que nós já temos o bastante para dizer quais são os pontos positivos e negativos do SUV compacto a diesel mais vendido do Brasil, e que também é o único, né? Enfim, vamos lá. Temos 3 pontos positivos que chamam bastante atenção nesse carro. E o primeiro deles não poderia deixar de ser o consumo. Um carro que gasta muito pouco, seja na estrada, seja na cidade. Recapitulando um pouco os números que a gente falou aí, em trânsito bem pesado, muito pesado mesmo, com ar-condicionado ligado, esse carro fez aí na faixa dos 7 km por litro. Em trânsito urbano, um pouco travado, mas andando ainda 9,5, 10 km por litro. Em vias expressas, né, por exemplo, avenidas que você tem sinais ainda, mas você fica ali na faixa dos 60 km por hora, com algumas interrupções, na faixa dos 15 km por litro. E nas marginais aqui de São Paulo, o carro chegou a fazer 25, 26 km por litro. Ou seja, o carro é bastante econômico. Inclusive eu cheguei a desacreditar desses números, fiz até a conta, né, do tanque na hora que eu abasteci o carro, e o computador de bordo bate com o que eu aferi na bomba, né? Então, realmente um baita ponto positivo desse carro aqui. O segundo grande ponto positivo dele também é o conforto de rodagem. É um carro perceptivelmente bem macio, é um carro que absorve muito bem as irregularidades do piso. Você pode passar com muita tranquilidade em quebra-mola, valeta, sem precisar diminuir a velocidade. Ele absorve muito bem qualquer tipo de dano no solo. É um carro que se percebe roda muito relaxado de suspensão, não tem a sensação de conforto mais firme que tem no Flex. Então, definitivamente, pensando que é um carro que pode encarar pisos piores, né? Esse acerto de suspensão aqui ficou bastante interessante. Isso me leva também ao terceiro ponto positivo, que é a robustez geral desse carro, né? Não é só a sensação de robustez também, mas a robustez que um motor a diesel oferece, que a gente sabe que motores a diesel são construídos pensando em maior pressão de trabalho interna, né? Especialmente turbo, então são motores que aguentam mais o uso pesado. A gente tem aqui essa suspensão que é bem complacente, né, com os defeitos do solo, e que ao mesmo tempo é muito silenciosa, transmite essa sensação de robustez. A robustez que traz um vão livre maior do solo, né? Seja em uso urbano para valetas, ou seja até em um off-road leve, né? Leve um pouquinho médio a que esse carro se propõe. Então é um carro topa tudo, né? Acho que isso é bem interessante. É um carro que foi bem em estrada, é um carro que foi bem em cidade, é um carro que vai bem em aventuras aí, né, com tração nas 4 rodas e esse pneu misto. Então, um carrinho robusto no sentido amplo da palavra. Porém, temos 3 pontos negativos aqui que também chamam muito a atenção. O primeiro deles é o espaço. É um carro, como eu disse, né, um SUV compacto mesmo. Entre eixos é de carro compacto, o comprimento é de carro compacto. E como vocês puderam ver aqui no banco traseiro, o espaço não é dos melhores, né, para pessoas mais altas do que eu, seja indo na frente, seja indo atrás ou nos dois. O espaço realmente vai ser um problema, especialmente em viagens longas. E o porta-malas também não é dos melhores, né? A gente está falando aí de um porta-malas que varia entre 270 e 320 litros. Se eu não me engano, é o menor da categoria hoje, né? O outro pequeno que se aproxima aí é o T-Cross com 370, o Tracker fica aí mais próximo dos 400. Então dá para notar que em relação a isso o Renegade fica aí um passo ou até 2 atrás da concorrência. E outro ponto negativo no qual o Renegade fica atrás da concorrência é segurança. A gente está falando aqui de uma versão entrada a diesel, mas não é um carro barato. É um carro bem caro, inclusive, mas que oferece só 2 airbags de série, só 2, e opcionalmente nenhum mais, né?
Então, quando você considera que o Tracker, por exemplo, o T-Cross já oferecem 6 airbags de série, mesmo nas versões PCD, que a concorrência também está oferecendo aí na casa dos 6 airbags em todas as versões, né, do Creta, o Kicks também agora que sofreu a reestilização. É muito estranho, né, o valor que esse carro chega só com 2 airbags e nenhum a mais como opcional. E falando em valor, é justamente ele o terceiro ponto negativo do Renegade Moab. Esse carro, o preço nacional dele, né, de R$155 mil, em São Paulo é 165, arredondando um pouco para cima. Então a gente está falando de um carro que é único na categoria, né? A gente não tem mais nenhum outro SUV compacto com tração nas 4. É que o Sport saiu de linha. Aliás, então é SX, né? Até cometi esse erro lá no começo do vídeo, mas também está esquecido aí no mercado. Mas ele é o único SUV diesel do mercado ainda, né? Então é um nicho, sim. Se a pessoa precisa de um SUV compacto diesel, não quer ir para o SX porque acha ele caro, porque o custo não atrai, porque não tem uma concessionária Mitsubishi na sua região, a pessoa acaba ficando um pouco refém do Renegade Moab, que está com um preço razoavelmente elevado, né? Considerando aí a linha Renegade. E bem, por esse preço, o que eu pessoalmente faria, se me colocando no lugar de uma pessoa que pensa, eu quero um Renegade, eu preciso de um Renegade, eu olharia para as outras versões da linha. Explico. Vamos supor que você quer um Renegade, mas não quer um motor 1.8 porque acha ele fraco, quer um motor mais forte. Ok, esse carro aqui, como eu disse, preço nacional dele é R$155 mil. E o Renegade Limited, que é a versão imediatamente abaixo dele, ainda com motor 1.8 flex, custa R$132 mil. Então acho que a grande pergunta que você que quer esse carro precisa se fazer é: eu preciso da tração nas 4 rodas? É imprescindível? Se sim, ok, Renegade Diesel. Você não precisa da tração nas 4 rodas? Ok. Você quer um desempenho melhor? Acho que vale a pena você andar neste carro e andar no Renegade 1.8, que de fato é um carro mais lento, sim, é um carro que bebe mais, sim, mas tem uma questão a se considerar nessa diferença de preço. A gente está falando aí de R$22 mil de diferença. E a gente fazendo uma conta de padeiro aqui, né, a gente considerando só o custo de aquisição e o custo do combustível, você precisaria rodar 100 mil quilômetros aproximadamente para que essa diferença valesse a pena. E ainda tem um outro fator nisso tudo. Como vocês viram, o Renegade Moab não é um carro muito equipado, né? De diferencial aqui a gente tem talvez só o ar-condicionado de 2 zonas mesmo, a tração nas 4. E o Renegade Limited, por outro lado, que é a versão, lembrando, imediatamente abaixo, que custa R$22 mil a menos, tem os faróis de LED, totalmente em LED, farol principal, farol de neblina, lanterna traseira, as rodas aro 19, 7 airbags, a central de 8 polegadas, o painel, a tela do painel de instrumentos é digital de 7 polegadas configurável, tem um teto solar panorâmico de série. Então vale muito a pena você pesar o quanto você quer um carro de desempenho melhor e o quanto você quer de equipamentos. Então não deixe de andar nos dois, ver o que te atende na cidade, ver o que te atende em termos de desempenho, para você poder fazer uma escolha aí bem sensata e não desperdiçar dinheiro na compra. Com essa reflexão aí, pensando, lembrando, só dentro da linha Renegade, a gente se despede aqui da versão Moab 2.0 Turbo Diesel 4x4. A gente se despede de você aí também, mas nós temos um encontro marcado no próximo sábado, meio-dia, aqui no Drive On. Até lá!